Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que se finaliza, mais um dia na perseverança. A Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar, meditai na sua palavra de dia e de noite. E assim nós perseveramos. Jesus tem nos falado por estes dias a respeito da obediência. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. A obediência nos traz, somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já a desobediência traz consequências, né? Traz, como ele está nos falando no caso de 2 Reis, a obediência devida de Naamã, embora no início ele murmurou, mas depois ele seguiu a palavra dita pelo profeta, inspirada pelo ungido de Deus, Cristo ungido, do qual através da obediência ele alcançou a purificação. Aquele que estava leproso ficou sã. E já temos o caso de Geazi, o moço de Deus, que pela desobediência, por tomar aquilo que o próprio profeta diz que não tomaria daqueles presentes ali levados, porque está escrito, os dons que são irrevogáveis, do qual deve se operar segundo o amor, de graça recebestes, de graça ofertastes. E pela desobediência e pela palavra liberada do profeta Eliseu, segundo o próprio direcionamento do ungido de Deus, Cristo, a maldição veio sobre a sua vida. Por isso a Bíblia diz: de Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Cabe a nós plantar sempre segundo o Espírito, segundo os frutos de justiça, segundo as virtudes de Cristo, adicionando à nossa fé a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Perseverarmos sempre segundo a sua verdade, né? Perseverar segundo ele nos orienta através do seu Espírito. Porque quando seguimos as advertências do seu Espírito é o que nos permanece no caminho, que nos permanece a nossa maior riqueza, que é a sabedoria, que despedaça todo jugo, a unção que despedaça todo jugo do inimigo, do opressor. E não falamos palavras meramente humanas, mas palavras acompanhadas da força e do poder de Deus através do ungido, que pela submissão do coração tudo se formou e herdou do Pai, tudo aquilo que ele mesmo formou. Por isso é importante a devida obediência. O profeta Samuel já dizia ao rei Saul, do qual lhe foi retirado o Espírito de Deus, e o próprio Deus lhe concedeu um espírito a atormentá-lo, né? Porque ele disse: eu formo a luz, eu faço as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é aquele que tudo opera. Lembrai-vos de Jó, Jó que era reto, íntegro, sincero, temente, desviava do mal. Mesmo assim, Satanás blasfema contra a sua vida, dizendo que ele adorava a Deus porque Deus havia lhe concedido muita riqueza, havia lhe prosperado grandemente, o maior homem do Oriente, que ele havia lhe concedido uma família. E Deus diz: toca em tudo que ele tem, toca em sua família, mas deixa ele vivo.
e assim tocou, e a Bíblia diz que Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus. Assim como na segunda reunião, onde se apresentava os filhos de Deus e Satanás ali estava, novamente ele blasfema, porque tem concedido saúde a ele. O homem dá de tudo em troca da sua vida, e ele diz: toca em sua pele, mas deixa ele vive, e foi acometido de uma chaga maligna. Lembrai-vos, né, que Deus permitiu o tentador o tocar, mas ele perseverou. Ele não atribuiu falta nenhuma a Deus. Deus age como quer. Lembrai-vos, né, de Jacó e Esaú. A Bíblia diz que antes mesmo deles terem qualquer tipo de obra, Deus resolveu aborrecer Esaú e abençoar Jacó. Ele opera como quer, mas cabe a nós exortarmos para que cada um persevere segundo as boas obras, porque há mais esperança para aqueles que seguem segundo a obediência, perseverando nas boas obras. A Bíblia diz que ainda que um pecador viva muitos anos, né, que peque, ainda que peque 100 vezes e viva muitos anos, ainda que continue em suas muitas transgressões, há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a benevolência. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, cujas transgressões lhes são apagadas, porque ele nos compartilha. É um coração contrito e arrependido, ele não divide a sua glória com homens, mas é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós e nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Assim, nós devemos perseverar segundo ele opera em nós, sendo abençoados em Cristo nas regiões celestiais, porque ele diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai assim o fará, para que seu nome seja glorificado, né? O nome de Deus seja glorificado através do Espírito de Cristo habitando em nós, aonde somos um culto racional, um culto de ação de graças, através das boas atitudes do qual ele nos ensina. Demonstrai pelo vosso bom proceder. Quando estamos na obediência, atraímos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas aqueles que estão segundo a maledicência acaba trazendo maldição sobre a sua vida. Todo aquele que está pendurado no madeiro está sobre maldição, está escrito. Todo aquele que está segundo a lei está acometido de desobedecer a todos os mandamentos, porque se tropeça em muitos pontos. Mas aqueles que estão segundo a graça, ainda que se tropecem em algum ponto, a graça, segundo a fé, nos justifica. Lembrai-vos de Paulo, que diz que havia um espinho em sua carne, do qual o mensageiro de Satanás o esbofetava constantemente, e ele lhe orava para que aquele espinho lhe fosse retirado. E Jesus disse: é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo. A minha graça te basta, porque só há um elo da perfeição, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele do qual nós devemos humilhar diante dele, e ele tudo executa e tudo opera a nosso favor, porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, que não negam o seu nome e perseveram anunciando o Evangelho.
do qual a ordenança primeiramente do Pai o glorificou, dizendo: Este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim, por sua vez, a ordenança de Cristo para conosco, para a unidade da fé e de anunciar o Evangelho. E ele sempre adverte, assim como advertia aqueles religiosos: Vós sois aqueles que apropriaste a chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, porque procuram herdar por força e violência, não entram pela porta, do qual ele é a porta. Sobe pelo muro, e aquele que sobe pelo muro é um mercenário. E vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Por isso estáis atentos de onde vós estáis buscando a sabedoria, porque temos que buscar na fonte. Ele disse: O meu povo cometeu 2 crimes, rejeitaram a minha própria fonte de água viva, a palavra que é viva e eficaz, e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém a água. Assim, todo aquele que persevera segundo um coração de carne, contrito e arrependido, ele não despreza, faz morada em nós. Ele diz: Todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, será uma fonte a jorrar. E assim nós anunciamos esta fonte que anuncia em nossa boca, porque o coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. E assim nós perseveramos dia após dia, anunciando a verdade, da qual ele disse: Aquele que conhece a verdade, da qual ele é o caminho, a verdade e a vida, persevera nas mesmas obras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que não alcançam a libertação é porque não estão segundo a verdade. Aqueles que estão segundo as glutonarias, as bebedices, as orgias, as podridões, segundo a desobediência, segundo a mentira, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andarmos em espírito, em verdade, é no seu espírito, o Espírito de Cristo, que é a verdade. Por isso muitos estão sempre sendo assolados pelo opressor. O salário do pecado é a morte, mas aqueles que perseveram segundo o autor e consumador da nossa fé alcançam a sabedoria para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda alcance a salvação e a vida eterna, porque somos como um culto racional através das boas atitudes, demonstrando pelo bom proceder, porque aqueles que andam segundo a maledicência, a própria maledicência recai sobre as suas cabeças. Ele disse: é justamente pela desobediência, por conta dos filhos da desobediência, que acumula iniquidade sobre iniquidade, é que vem a ira do Cordeiro, da qual muitos agarram um conceito e soltam outro. Agarram o conceito que ele é amor, mas esquece que Deus é amor, mas concedeu ao Filho o julgamento. E todos aqueles que desviam dos caminhos do Senhor, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Cabe a todos arrependerem, porque a Bíblia diz que toda língua o confessará, que ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Alguns para a honra, a glória e a imortalidade, outros para a vergonha, para aonde o fogo não se apaga. Portanto, em mais um dia perseverais segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a imparcialidade, contando com a sua benignidade e misericórdia, que se renova a cada manhã, e é o fato de não sermos consumidos. Porque a Bíblia diz que há uma briga: o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Cabe a nós perseverar segundo a obediência do Espírito Santo, a forma correta de alcançarmos as bênçãos do céu, a terra prometida, a salvação e a vida eterna. E
sabedoria do qual os nossos dias vão bens e longos aqui nessa terra. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.